Meus queridos e amados irmãos, devocional para a lição de número 12, que tem como assunto o modelo de missões da igreja de Antioquia. O texto áureo diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos capítulo 13 e verso 2. Verdade prática diz: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. A leitura diária de hoje está em dois textos. Primeiro aos Coríntios 12 e 28, e o segundo texto, Efésios capítulo 4 e versículo 11. Os dons espirituais e ministeriais servem à obra missionária. Diz o texto sagrado: a uns pôs Deus na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Efésios 4 e 11. E ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amados, os dons espirituais são dados a cada pessoa pelo Espírito Santo. São habilidades especiais que devem ser usados para ministrar sobre as necessidades do corpo de Cristo. Este capítulo não é uma lista exaustiva dos dons espirituais. Existem muitos dons. As pessoas têm dons diferentes. Algumas têm mais de um dom. Sabendo que todos os dons vêm do Espírito Santo, e eles são importantes e úteis. E o propósito não é elitizar ninguém. Seu propósito é edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Em vez de edificar e unir a igreja de Corinto, a questão dos dons espirituais, elas estavam os dividindo. Os dons espirituais tornaram-se símbolos de poder espiritual, causando rivalidades. Algumas pessoas pensavam que eram mais espirituais do que outras por causa de seus dons. Este era um terrível mau uso dos dons espirituais, porque, como já falamos, seu propósito é sempre edificar a igreja, ajudar a igreja a ser mais eficaz e não dividi-la. Podemos ser divisores se insistirmos em usar os nossos dons a nosso próprio modo, sem sermos sensíveis para com os outros. Amados, nunca devemos usar nossos dons como um meio de manipular os outros ou servir aos outros apenas por interesse. Amados, Deus deu à sua igreja uma enorme responsabilidade: fazer discípulos de todas as nações. Isso envolve pregação, ensino, cura, auxílio para a edificação de cada cristão, doação financeira, administração, edificação e muitas outras tarefas. Se cada um de nós tivesse que cumprir essa ordem individualmente, seria melhor desistir antes de começar. Seria impossível. Porém, Deus está nos convidando como membros de seu corpo. Um de nós pode executar uma tarefa, outro pode se incumbir de uma missão diferente. Juntos podemos obedecer mais plenamente a Deus do que se estivéssemos sozinhos. Existe uma tendência humana de subestimar o que podemos fazer por nossa conta e subestimar o que pode ser feito em grupo. Mas, como membros do corpo da igreja, podemos realizar mais em conjunto do que poderíamos sonhar em fazer individualmente. Trabalhando em união, a igreja pode revelar assim a plenitude de Cristo Jesus. Sabendo que os dons espirituais e os dons ministeriais servem para o desenvolvimento e andamento e propagação
do Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.